estão aqui. Na verdade, eu não estou acostumado a dar aula online, não. Então, a gente precisa ir pegando esses hábitos. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar aqui os nossos slides e nós vamos dar continuidade. Peço desculpa porque a segunda aula do nosso primeiro encontro, na aula anterior, eu não sei o que aconteceu aqui no meu computador, que eu pedi para gravar. Quando encerrou a aula, ele não apareceu aquela mensagem salvando a aula. E aí já tinha passado e realmente eu até fiquei de regravar sozinho para colocar depois, mas eu depois achei melhor fazer uma retrospectiva, né, atualizar aqui o que a gente viu de mais importante na última aula, e a gente volta a alguns pontos essenciais, não há necessidade de gravar, porque a gente ainda está na parte introdutória do estudo sobre os sacramentos. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o nosso material de hoje. É o mesmo slide, a gente vai dar continuidade, eu vou concluí-lo hoje, se Deus quiser, pretendo concluí-lo. A gente já foi mais da metade, mas hoje também a gente tem uma parte mais prática, então a gente vai levar um tempinho. Eu acredito que no segundo momento a gente já vai precisar da Sagrada Escritura hoje. Então, você que tem a sua Bíblia, Palavra de Deus, já pode deixar preparado aí. Deixa eu só localizar aqui. Vocês estão vendo aí a tela? Ainda não. Espera aí, só um minutinho. Ok. Ok. Muito bem. Quem chegou agora? Acho que foi a... Vamos botar aqui. Foi a Maria Aparecida, se eu não estou enganado. Depois aqui eu registro a presença. Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos fazendo um estudo introdutório sobre os sacramentos. Nós vimos no nosso primeiro encontro, e é minha intenção também, não apenas propor a vocês um estudo teológico, doutrinário, catequético sobre os sacramentos, mas que, de fato, este estudo, essa reflexão, possa nos despertar para a consciência da vivência da espiritualidade de cada sacramento. O sacramento que é essencial ao cristianismo, este sacramento que é um sinal, e, de fato, que isso nos leve a uma vivência sacramental, a um encontro, de fato, com Deus por meio dos sacramentos. Nós vimos, então, que o sacramento ele está presente em todo o tempo da igreja. O próprio Cristo confiou à sua igreja os sinais visíveis e sensíveis, esses sinais eficazes da sua graça, o qual nós chamamos de sacramento. Confiou esses 7 sacramentos à igreja para que a igreja comunicasse a partir deles a própria missão do Cristo. Então, em cada sacramento é comunicado a ação salvífica do Cristo. Cristo salva em cada sacramento. Por isso, o tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica a sua obra de salvação pela liturgia da igreja. A liturgia da igreja, ela tem essa dupla função. Qual é a função da liturgia? A glorificação de Deus e a santificação de toda a igreja, a santificação dos homens. A liturgia, ela expressa isso, é próprio da liturgia, no seu rito, na sua essência, glorificar a Deus e santificar os homens. De que modo os homens são santificados por meio da liturgia? A partir dos sacramentos, onde por meio destes sinais eficazes da graça de Deus, os sacramentos eles representam a própria força do Cristo no seu agir salvífico. Não há maneira mais eficaz, não há maneira mais eficiente da ação do Cristo, salvadora e redentora, do que senão por meio dos sinais sensíveis e eficazes que são os próprios sacramentos. Então, nós vimos que os sacramentos, fazendo uma retrospectiva do nosso último encontro, eles são sinais sensíveis
acessíveis a toda a humanidade atual. E todos os 7 sacramentos gravitam em torno do mistério pascal de Cristo. Realizam aquilo que de fato significam, pela virtude da ação de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, os sacramentos santificam os homens. Nós vimos também que foi confiado desde a era apostólica. Depois, na nossa próxima aula, nós vamos ver a origem dos sacramentos. Antes, por exemplo, de termos a Sagrada Escritura organizada e compilada, o cânon bíblico definido, a igreja já celebrava os sacramentos, porque vem da era dos apóstolos. Os apóstolos já celebravam os sacramentos. Isso não está presente no início da nossa igreja. A igreja não esperou organizar, por exemplo, o catecismo, o Código de Direito Canônico, ter a sua Sagrada Escritura organizada e definida a partir do cânon, que é a lista dos livros oficiais, o qual a igreja interpretou necessários à nossa revelação. Então, a igreja não esperou, ficou de braços cruzados e disse, bom, vamos esperar, então, que ela se organize para que, então, possamos, de fato, ministrar os sacramentos. Não, os sacramentos já começaram a ser ministrados pelos apóstolos a partir de Pentecostes, que é a grande inauguração da igreja. Por isso, esses 2 grandes momentos da nossa fé. Cristo na cruz inaugura a igreja enquanto sacramento. Os apóstolos em Pentecostes inauguram a igreja como missão, dão início, então, ao tempo dos sacramentos, ao tempo da misericórdia. E, justamente, os sacramentos estão presentes dentro desse intervalo da subida de Cristo, a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo entre Pentecostes e a segunda vinda de Cristo, a parousia. De Pentecostes até a parousia, nós vamos viver o tempo dos sacramentos. Não sabemos quando será a parousia, somente dado a Deus, é guardado este tempo. Enquanto o Senhor não volta, vamos então nos preparando e nos santificando, aguardando neste constante advento que é a nossa vida. A nossa vida é um constante advento. Estamos a esperar aquele que vem para nos levar, então, para que, então, por ele, possamos também fazer a experiência da ressurreição. Novos céus e nova terra, né? Eis que, então, nosso corpo ressuscitado, glorificado, vai se unir novamente à nossa alma e entraremos, então, no céu. Já estou até entrando um pouquinho aí na escatologia e vamos, então, adentrar novos céus e novas terras. Enquanto isso, vamos nos preparando aqui na terra com os meios eficazes que Jesus nos deixou. Então, a liturgia vem, então, celebrar a nova aliança. Toda a ação litúrgica, tudo que hoje a igreja celebra, tudo que hoje nós temos como os ritos, até mesmo nos sacramentais, nas obras de misericórdia corporais e espirituais, tudo isso alimenta e nutre a nossa vida de comunhão com Deus, mas de modo eficaz se dá por meio dos sacramentos. Então, é encontrado, então, nos sacramentos, sobretudo na celebração da Eucaristia, esse ponto forte de união, de comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo. E este sacramento que vai ultrapassar todas as raças humanas, toda a condição humana, racial, cultural, social, dada a universalidade da salvação. Então, o anúncio da salvação é para todos. Todos podem ter acesso aos sacramentos, porque é o próprio Deus que, ao confiar os sacramentos à igreja, deseja que todos os seus filhos se salvem. Toda a vida litúrgica da igreja, como eu disse, gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Então, sacramentos nós já conhecemos, e nós vimos, então, aqui a classificação destes sacramentos. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Quanto aos que se dividem: 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, a Eucaristia e a crisma, ou confirmação, e também 2 sacramentos de cura, penitência, confissão, ainda chamado reconciliação, e o sacramento da unção dos enfermos. E, por fim, os 2 sacramentos de serviço e missão, ordem e o sacramento do matrimônio.
Então, aqui eu dei uma pincelada no último encontro, né? Algumas características também dos sacramentos enquanto sinal. É muito importante porque hoje nós vamos refletir sobre essa palavra, sinal e símbolo, né? A nossa fé ela é rica de sinais, nossa fé ela é rica de símbolos. O próprio Cristo fez uso de sinais e de símbolos para transmitir a sua mensagem salvífica. Então, quando a gente vê um sacramento como um sinal, a gente pode entender que por meio desse sinal, Deus comunica a sua graça. Então, algumas características dos sacramentos enquanto sinais. O sacramento é sagrado, porque exprime uma realidade sagrada, sobrenatural, espiritual. O sacramento ele é eficaz, porque simboliza, olha a palavra símbolo aí. Atenção para essas duas palavras, que são as palavras-chave do nosso encontro de hoje. Vamos refletir o sacramento do ponto de vista do símbolo e do sinal. Símbolo é aquilo que une, não é? Símbolo é aquilo que junta, que acolhe, que cerca, que faz unidade. Então, simboliza um efeito ao mesmo tempo que o produz. O sacramento também é um sinal da graça, pois transmite diversos dons. Nós vamos ver, por exemplo, quando nós formos estudar sobre o batismo, os dons, né, a graça que é transmitida ao catecúmeno pelo sacramento do batismo. O sacramento também é um sinal de fé, não somente porque fé, mas porque robustece e exprime a fé daquele que recebe. E também é sinal da igreja, porque foram confiados, né, a partir dos apóstolos, é confiado à igreja, aos bispos, que são os legítimos sucessores dos apóstolos, e eles são celebrados para a igreja e em nome da igreja. Exprimem toda a vida da igreja, edificam a igreja e tornam-se, então, uma profissão de fé. A igreja, então, ela pode ser vista como um grande sacramento, não é? Como um grande sinal, como um grande símbolo que pretende reunir todos os seus filhos, para, como Jesus vai usar daquela expressão, né? A galinha que reúne os pintinhos sobre a sua asa, né? É Deus que reúne os seus filhos e quer fazer de todos os batizados um só povo, né? Um só coração, um só povo, para que de fato possamos adorar e reconhecer Jesus como nosso único pastor e Senhor. Faz o bom pastor que quer reunir todos os povos, fazer de todos nós um só povo, um só rebanho. Então, nós vamos hoje ver, sobretudo a partir do Evangelho de São João, nós vamos ver, a partir do texto A Videira e os Ramos, que essa nossa união com Cristo não é simplesmente uma união afetiva, mas uma comunhão de vida. Então, eu quero convidá-los hoje a refletir sobre o sacramento como noção essencial ao cristianismo. Sacramento nos leva a uma comunhão com Cristo. Já Tertuliano, já na era patrística, lá nos primeiros séculos, na igreja primitiva, no ano de 220, vai afirmar: somos peixinhos que nascem na água e só podemos viver permanecendo na água. Ele vai fazer uma comparação, uma analogia, como o peixe que, obviamente, só vai sobreviver dentro da água, comparando também os cristãos como peixes que não podem viver fora da água. E essa água já é uma prefiguração do batismo. Se a condição natural de sobrevivência de um peixe é dentro da água, também nós cristãos somos comparados a esse peixe. E a nossa sobrevivência também é dentro da água. Deixa eu acolher o amigo aqui que está chegando. Mas que água é essa? A água do batismo. Se para o peixe o seu habitat natural e é a água, também nós também só iremos sobreviver se estivermos mergulhados na água do batismo. Já vem nos trazendo, a igreja nos apresenta essa reflexão de Tertuliano já desde o início da igreja. Então, os sacramentos, meus irmãos, eles se relacionam intimamente também com outros tratados que nós estudamos, né, na nossa escola teológica, a cristologia, a eclesiologia e a liturgia. Em todos vai haver um denominador comum, que é o conceito de sinal. Eu vou falar muito de sinal hoje, que vem da palavra semeion, em grego, que vem de sinal como semeion, em grego. Por que a figura do sinal aparece? Por que o sinal está tão presente? O sinal e o símbolo.
o cristianismo, por si só, na sua essência, é a religião dos sinais. Se nós olharmos para a nossa igreja, para a nossa fé, nós vamos ver que a nossa igreja, os próprios textos da Sagrada Escritura, sobretudo o Evangelho de São João, que nós vamos poder ver hoje, vamos ver na segunda parte da aula, ele é permeado de símbolos e de sinais. Veja que a nossa liturgia, ela é rica de sinais, né? Os sinais, os principais sinais da nossa fé católica: o crucifixo, a imagem do crucificado, a vela, a Sagrada Escritura, a vela no sentido que traz a reflexão da luz, o próprio sal, a água, o óleo, o pão, o vinho, tudo isso são sinais que transmitem uma analogia que vai, então, ter uma semelhança com aquilo que eles transmitem. Nós vamos ver, então, a partir dos textos bíblicos, né, essas referências teológicas dentro dos sinais. O sacramento é um sinal. Então, como a água, por exemplo, do batismo, ela já nos remete à água, por exemplo, do dilúvio, por exemplo, onde aqueles lá no Antigo Testamento, quando houve então o dilúvio, aqueles então que estavam na arca, a arca aí já é uma prefiguração da igreja, já aqueles que ouviram o apelo do Senhor entraram na arca e estes foram salvos. E tantas outras reflexões, outras analogias que nós vamos fazer quando nós formos estudar o batismo, já a prefiguração já marcada, muito presente no Antigo Testamento, de várias situações onde nós vamos ver presentes ali as prefigurações que vão se cumprir no Novo Testamento. Porque quando nós pegamos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. Vários sinais e vários símbolos, por exemplo, o cordeiro, que já faz referência ao próprio Cristo, o servo sofredor. Então, enfim, várias passagens do Antigo Testamento vão apontar e já representam para nós uma prefiguração do Novo, né? O próprio pão, a questão da água, tudo isso já prefigura os sacramentos que o próprio Cristo iria fundar e instituir e confiar à sua igreja já no Novo Testamento. Então, falando de sacramento, que é essencial ao cristianismo, nós vamos ver duas razões, partindo do ponto de vista filosófico. Duas razões para entendermos a essência do sacramento dentro do cristianismo. Sacramento, agora, nós estamos vendo como sinal. Por que o sacramento pode ser visto como um sinal? Para que serve um sinal? Para que serve um símbolo? Para transmitir uma mensagem, para fazer uma analogia, de modo que ele vai, então, de um modo semelhante. Análogo é aquilo que é semelhante, que tem semelhanças. Não é propriamente, né, a pessoa ou a essência daquilo que ela transmite, mas ela, de fato, passa uma mensagem. É uma prefiguração, é uma analogia. Então, nós vamos ver as duas razões pelo qual o sacramento, como sinal, é essencial ao cristianismo. Primeiro, porque partindo do homem, nós precisamos compreender que o homem passa por todo o intelecto. Tudo aquilo que está no homem passa pelos seus sentidos. Isso já nos afirma Aristóteles, inclusive presente no prefácio da Missa de Natal. Passa do visível ao invisível. Toda a nossa experiência de fé, ela vai passar do visível ao invisível. A missa, por exemplo, ela é permeada de ritos, ela é permeada de símbolos, mas espiritualmente, muitas coisas sobrenaturais nós não enxergamos na Santa Missa, porque passa primeiro pelo visível para depois chegarmos ao invisível. O próprio anúncio da palavra, o próprio querigma, vai nos dizer à igreja que a fé vem pelos ouvidos. Eu não sei se vocês já pararam para refletir ou tiveram essa aula. Por exemplo, quando a gente estuda sobre a liturgia da palavra na Santa Missa, muitas pessoas hoje, inclusive até eu mesmo como ministro, como outros irmãos, nós temos o costume de levar a palavra de Deus para a missa. Acredito que muitos hoje levem a Sagrada Escritura para participar da missa.
levem a revistinha Deus Conosco. Mas o mais correto seria nós não lermos o texto enquanto se celebra a missa, no momento, por exemplo, onde é lida a primeira leitura. O mais correto naquele momento seria que estivéssemos com os nossos ouvidos atentos ao leitor, e não com o nosso olhar fixo sobre um livro ou até mesmo a própria Sagrada Escritura. A fé vem pelos ouvidos. Então, é importante nesse momento, é mais importante ouvir nesse momento, porque é a fé que é comunicada. O evangelho, por exemplo, quando é proclamado pelo padre, pelo diácono, ele, naquele momento na missa, tem a mesma força, a mesma eficácia da palavra que saiu da boca de Cristo há 2000 anos atrás. Por isso que a grande graça da liturgia para nós católicos é justamente o quê? A liturgia atualiza o mistério de Cristo. Então, ontem nós celebramos a Assunção Gloriosa de Nossa Senhora. Rezávamos na liturgia das horas, né? Os anjos se alegram com a entrada triunfal de Maria no céu. De corpo e alma, a mãe de Jesus, Nossa Senhora, aquela escolhida por Deus, a pura, a santa, a imaculada, aquela que não conheceu o pecado, aquela preservada por Deus desde sempre para trazer ao mundo o Salvador, aquela criatura mais perfeita de Deus, ela então sobe e adentra os céus de corpo e alma. É a celebração do dogma, é o último dogma de Nossa Senhora, né? O dogma da ascensão. Nossa Senhora, então, subiu ao céu, porque é santa, porque é imaculada, porque é pura, porque é a serva escolhida de Deus, a Santíssima Mãe de Deus. Então, nós celebramos. Então, ontem foi o dia, então, em que celebrávamos essa entrada de Maria gloriosa no céu. É como se, de fato, ontem Maria entrasse no céu, adentrasse, né, nos novos céus e na nova terra, onde Nossa Senhora, já na sua assunção, já vive a sua ressurreição. Ontem nós celebramos a Páscoa de Maria, Maria já glorificada, já no novos céus e nova terra. Aquilo que acontecerá conosco, em Maria já foi adiantado. Maria é a prefiguração daquilo que vai acontecer com a igreja. Né? O que nós esperamos enquanto igreja é também chegar onde Maria já está, glorificada no céu. Então, ela já é a imagem futura da igreja. Então, estes sinais que nós estamos celebrando, né, passa do visível, mas para alcançar uma realidade invisível. Ok? Então, aqui está avisando que faltam 10 minutinhos, vou concluir aqui. O ser humano, então, é um ser social. Então, a transmissão da fé, a celebração da fé, vai passar, então, por estes sentidos, para que, de fato, ele possa aprender. Veja esse ciclo que está aqui no nosso slide. A vida eterna, Deus, na Trindade, sempre existiu, um mistério de fé, Deus que rege na palma de sua mão o universo. Tem aos homens a proposta de uma vida eterna. Envia ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos comunicar a vida eterna. Jesus Cristo, por sua vez, institui a igreja. A essa igreja confia os 7 sacramentos. Os sacramentos, por sua vez, comunicam a graça santificante e faz do ser humano um cristão para que o cristão, de fato, possa entrar na vida eterna. É este ciclo que nós estamos inseridos. A vida eterna, comunicada pelo Cristo, transmitida à igreja por meio dos sacramentos, que, por sua vez, nos transmitem a graça, que, por sua vez, alimentam e nutrem e santificam a vida do cristão, para que, de fato, o cristão possa voltar à sua origem, que é a vida eterna. De Deus nós viemos, para ele, então, nós retornaremos. Né? Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o grande convite do Senhor, para que, de fato, possamos acolher a sua mensagem salvífica, sua mensagem redentora. Deus que se revela aos homens por palavras e feitos. A vida de Cristo toca o cristão mediante os sacramentos. Estes são canais que comunicam a graça divina. Então, no plano filosófico, nós vamos ver o sinal como algo que representa outra coisa em virtude de uma correspondência analógica. Foi o que eu disse. O sinal ele serve para representar e, ao mesmo tempo, fazer uma correspondência com aquilo que lhe é semelhante. Por que nós estamos vendo sobre o plano de vista, sobre o plano filosófico? Para que depois nós possamos, então, no nosso segundo momento,
compararmos sobre o plano bíblico. E aí eu vou, então, passar umas passagens bíblicas para vocês lerem, para irem interagindo comigo, e nós vamos percebendo que o mesmo sinal dentro da palavra terá significados diferentes, vai fazer sempre uma correspondência com aquilo que, de fato, ele não é, mas que transmite. Por exemplo, um sinal natural, fumaça e fogo. Naturalmente, onde há sinal de fumaça, pressupõe-se que ali há um sinal de fogo. É uma correspondência natural, da própria natureza. Por exemplo, um outro exemplo de analogia que poderíamos fazer é a imagem de uma pessoa. Eu quero me referenciar a uma pessoa, eu posso usar a imagem, uma fotografia, uma pintura, a imagem de uma pessoa. Não é a pessoa, mas faz referência. É como também nós nos expressamos hoje com a imagem. Por isso que é tão difícil, né, os nossos irmãos de denominações diferentes compreenderem, por exemplo, que nós não adoramos uma imagem de Nossa Senhora, mas que nós a reverenciamos, né, no sentido de quê? De que naquela imagem ela representa alguém que de fato é importante para nós, que foi importante no plano da salvação, que é importante no plano salvífico. Não é Maria, Maria não está na imagem, mas a imagem faz uma analogia de uma mulher que foi obediente, serva, e Deus, então, por graça, devido à sua humildade, ela então foi elevada aos céus e coroada, rainha do céu e da terra. Então, é uma analogia. É por isso que é tão difícil, né? Porque a nossa igreja tem imagens, tem símbolos, tem sinais. Então, a nossa igreja é permeada, rica de símbolos e de sinais. E a gente precisa saber, então, compreender esses sinais, porque por trás daqueles sinais existe uma fé que ali é transmitida, uma graça que ali é comunicada. Outro tipo de sinal, convencional ou artificial, por decisão, por própria criação do homem. E aqui o autor vai citar a bandeira nacional. Toda vez que olharmos para uma bandeira do Brasil, por exemplo, vamos lembrar do país, de uma nação, né, dessa república que é o nosso país, o Brasil, de uma república federativa, de todo um estado, de toda uma nação. Então, é um símbolo que representa uma nação, como qualquer outra bandeira, como qualquer outro símbolo. Ali não está o país em si, mas ele representa toda uma nação. Ninguém precisa escrever ali Brasil, todo mundo já sabe. Quando olhar para aquele símbolo, vai estar então fazendo referência a uma nação. Então, símbolo e sinal são palavras que têm afinidade entre si. Vem do grego símbolo, juntar, lançar com. Agora, perceba o que é interessante. Se a palavra símbolo, que vem do grego símbolo, significa juntar e lançar, veja como que ela está. O oposto é justamente a palavra diabolos. Símbolo, aquele que junta. Diabolo, aquele que separa. Então, o símbolo é o oposto do diabolo. Então, se o símbolo na liturgia, os sinais são aqueles sinais que fazem analogia para juntar, para unir, para fazer comunhão, por outro lado, a palavra diabolos, que significa o divisor, aquele que separa, aquele que desune, aquele que é oposição ao símbolo. Veja como o próprio demônio já vai ser uma oposição àquilo que nós celebramos. E o que a essência da nossa liturgia? É uma liturgia marcada por sinais e por símbolos, porque a liturgia justamente vai fazer essa comunhão entre o céu e a terra. E aqui, então, nós vamos, então, a partir do Evangelho de São João, nós vamos perceber, por exemplo, no Novo Testamento, que ele está presente 73 citações de sinais. Nós vamos ver depois, eu escolhi esses 4 temas: água, templo, luz e pão, para nós vermos alguns significados de sinais. E já partindo do Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 9 seguintes, que vai dizer: Jesus é a imagem do Pai. Nós estamos falando hoje de símbolos, nós estamos hoje falando de sinais. O sacramento, a igreja como um grande sinal. E quem é o grande sinal do Pai, senão o próprio Cristo, que é a imagem que revela o Pai. Então, os sacramentos, né, dentro da igreja, os ritos, tudo aquilo que a gente celebra, até mesmo os sacramentais,
que não têm um poder não tem a força de um sacramento, mas que não deixam de ser também sinais que transmitem a graça de Deus. E por isso, meus irmãos, é muito importante nós também sabermos fazer o uso correto dos sinais. Às vezes a gente vê cristãos com crucifixo, não, o terço pendurado no pescoço. Às vezes os nossos símbolos católicos são usados de maneira indevida. Às vezes estão pendurados no pescoço ou qualquer outro lugar, mas às vezes ali não estão cumprindo a missão que de fato eles têm, de transmitir um sinal de salvação. O crucifixo, por exemplo, o escapulário, não é? Tantas pessoas que usam escapulário, aí eu pergunto, né? Estão atentos a observar as virtudes de Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora do Carmo, né? Os nossos irmãos que fazem a consagração a Nossa Senhora, né? O Tratado da Verdadeira Devoção, né? Estão procurando, né? Não basta só carregarmos a correntinha, né? Preso no punho. Precisamos, de fato, viver aquilo que aquele sinal transmite. Esses dias um padre dizia na homilia, falou, olha, o terço, a medalha, o escapulário, por si só, não vai levar ninguém para o céu. E é verdade, porque não adianta carregarmos em nós os símbolos e os sinais se a nossa vida também de espiritualidade, de comunhão, não corresponder com aquele símbolo que nós de fato estamos vivendo. Por isso que o sacramento nos leva a uma profissão de fé e a um testemunho. Não é só vivermos pelo símbolo, porque aí tem também, meus irmãos, um risco muito grande. Por exemplo, quando nós vamos à Aparecida do Norte e nós amarramos as fitinhas e carregamos um monte de símbolos que transmitem a nossa fé. A gente precisa tomar cuidado, porque não é só pelo símbolo, mas que aquele símbolo me leve, de fato, a viver o sinal da graça que ele transmite. Tá bom? Então, nós vamos parando por aqui, vai encerrar a transmissão aqui, o primeiro momento, e aí depois nós vamos voltar, e aí cada um de nós separa aí a sua Sagrada Escritura, nós vamos ver agora, a partir do plano bíblico, sacramento como símbolo e sinal. Ok, pessoal? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Ok. Ok, vai voltar qual horário?